5 segredos para emagrecer. Uau, já ligou o radar de várias pessoas ouvindo isso, não é mesmo? Porque muitas pessoas têm dificuldade com relação a isso e eu tenho certeza que eu posso ajudar com o que eu vou passar aqui, com as minhas recomendações. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. 5 segredos para emagrecer que eu uso no dia a dia para ajudar pessoas a emagrecer, para ajudar homens acima dos 40 anos para emagrecer. Bacana, né? Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, ele chama mais pessoas para vir aqui também saber sobre esses 5 segredos para emagrecer e compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que quer emagrecer e talvez não está conseguindo. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Do que nós estamos falando exatamente, Eduardo? Vamos colocar todo mundo na mesma página? São 5 orientações. São 5 recomendações. Usa a palavra que você achar melhor. São 5 segredos para emagrecer que eu utilizo no meu dia a dia. Não é teoria, não é o que eu li no livro, sem desmerecer o livro, por favor. Não é o que eu acho. É aqui, ó. Skin in the Game, campo de batalha atendendo pessoas de fato. Trabalhando com fitness e emagrecimento desde 95 com a fisioterapia associada. Então eu vou contar aqui o que eu vejo acontecendo no dia a dia e funcionando, dando certo para as pessoas. São as minhas orientações e as minhas recomendações. Mas é só para quem decidiu realmente emagrecer. Porque muitas vezes a gente fala da boca para fora que a gente quer, que vai emagrecer, que não sei, mas não faz. Eu me comprometo com o objetivo alcançado. Eu lá na balança subindo 10, 15, 20 quilos a menos, as roupas cabendo. Eu me comprometo com isso, mas eu não me comprometo com o caminho até chegar esse dia. Isso é importante. Eu tenho que me comprometer com as duas situações, com o objetivo alcançado, mas também com o trajeto que eu vou ter até chegar esse dia do objetivo alcançado. Agora é importante a gente já deixar claro aqui alguns pontos, né? Não é um milagre. Não é um milagre. Ah, eu vou assistir esse vídeo aqui, tem esses 5 segredos, vou emagrecer. Do dia para a noite, é um milagre que do dia para a noite eu vou emagrecer. Que vai acontecer do dia para a noite. Não vai. Não vai. Isso não existe. A gente vai, inclusive, falar bem claramente sobre todas essas questões para poder entender como funciona os bastidores do emagrecimento. Muitas vezes a gente está na busca desse milagre, buscando algo que vai resolver no estalar de dedos. E é aí que a gente é enganado. É exatamente aí que a gente é enganado, porque não existe isso. Então, eu vou lá em busca de um milagre e sempre vai ter alguém disposto a me entregar esse milagre que não existe, que é mentira, que é enganação. Então vamos lá. É algo pautado na experiência prática de pessoas que conseguiram emagrecer 10, 15, 20, 30, 40 quilos. Eu vou contar histórias aqui de pessoas, além de falar, obviamente, dos 5 segredos. Então, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, não é algo que eu vou conseguir conquistar, que eu vou conseguir alcançar sem esforço nenhum. Não existe isso. Sem me comprometer, também não existe isso. Não vai exigir esforço nenhum. Vai sim. Eu vou ter esforço. Quanto de esforço? Quanto eu quiser. Quanto mais esforço eu fizer, mais rápido eu vou em direção ao meu objetivo. Quanto menos esforço eu fizer, menos rápido eu vou em direção do meu objetivo, mas eu vou também. E aí está um ponto importante. Às vezes eu coloco um esforço muito alto, uma velocidade tão alta, que fica insustentável isso ao longo do tempo. É mais ou menos assim, né? Estou em Campinas aqui, vou para São Paulo. Se eu for
a 20 km por hora, eu chego em São Paulo? Chego. Se eu for a 120 km por hora, eu chego em São Paulo? Chego também. Se eu for a 200 km por hora, eu chego em São Paulo? Chego também. Só que a 200, eu já estou correndo risco. 120, ok, é o padrão de velocidade na estrada. 20, talvez seja muito pouco, mas é o que eu posso. Eu posso ir somente a 20, eu estou indo de bicicleta. Ok, vai chegar em São Paulo também. Então tem que ficar muito claro isso tudo na cabeça. Para não passar a carroça na frente dos bois, dos burros, do cavalo, sei lá, como você queira falar, como minha mãe já dizia há muito tempo atrás. Agora, tem uma oportunidade. Por trás de tudo isso que a gente está conversando, tem uma oportunidade. Primeira oportunidade é de emagrecer naturalmente, né? Primeira oportunidade é de emagrecer. Ah, Eduardo, mas é óbvio isso, né? Sim, o óbvio tem que ser dito. O óbvio muitas vezes tem que ser dito. É importante que seja dito, para não passar despercebido. Segunda oportunidade, eu falei agora há pouco, é conhecer os bastidores do emagrecimento. O que acontece lá por trás? O que acontece que eu emagreço? O que está acontecendo? Como é que funciona esse emagrecimento? Isso é muito importante entender. Porque eu entendendo os bastidores, eu me comprometo com o que tem que ser feito, porque eu entendi como funciona. Não vou ficar patinando, criando historinha na minha cabeça, criando ilusão na minha cabeça. Não, eu vou igual uma flecha, direto ao ponto. Então, tá aí duas oportunidades. A de emagrecer naturalmente e a de entender os bastidores do emagrecimento. Agora, você imagina, como eu disse agora há pouco, né? Trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada, desde 95, quantas centenas de milhares de pessoas eu acompanhei. Eu parei de contar quando eu ajudei pessoas a emagrecer mais de 1 tonelada, somando as pessoas naturalmente, né? Deu mais de 1 tonelada, aí eu parei de contar, não sei quantos quilos eu ajudei as pessoas a emagrecerem. Mas tem algumas histórias bem emblemáticas, marcantes. Eu vou contar algumas histórias aqui. Por que eu vou contar história? Eu vou contar história porque aí a gente vê o que acontece com outras pessoas. Isso faz com que a gente se inspire, faz com que a gente gere identificação, vê que a outra pessoa também passou por uma situação parecida, igual, semelhante à nossa e conseguiu, superou. Então, nós também somos capazes de fazer isso. Vou contar a história do Caio. Falo o nome dele porque tem vídeo, ele contando a história dele. O Caio me procurou bem acima do peso, sedentário, 30 quilos acima do peso. E aí, começamos a fazer todo um trabalho. Ele me procurou e a gente fez um treinamento de emagrecimento individual, eu e ele só. Foram 5 encontros na época, ou 6, não lembro de cabeça. Foram 5 ou 6, não, acho que foram 5. E aí, fomos trabalhando todas essas questões envolvidas com o emagrecimento e ele foi emagrecendo. Nesse processo de emagrecer, ele começou a caminhar, começou a correr, começou a pedalar, começou a nadar e ele decidiu começar a fazer provas de triatlon. Mas ele não ficou satisfeito. Ele foi para o Ironman. Ironman é uma prova, o nome já diz, né? Ironman. Que a pessoa faz 3,8 km de natação. Na sequência, 180 km de bike. Na sequência, 42 km de corrida. Eduardo, mas sem descanso? Sem descanso. Sem descanso. É assim que funciona essa prova. Agora para pensar. Um cara que há 2 anos, 2 anos e meio atrás estava sedentário e com sobrepeso. Agora é um atleta de Ironman. Não, Eduardo, eu não quero ser atleta de Ironman. Tudo bem, eu entendo. Agora, entre ser um atleta de Ironman e estar sedentário e acima do peso, quantas possibilidades eu tenho aqui no meio? Estou contando essa história para ver até onde o cara chegou. E o mais interessante é que ele fala o seguinte, tá no vídeo isso. Eu me tornei um atleta de Ironman o dia que eu decidi tirar o doce de uma única refeição. A gente vai retomar isso um pouco mais lá na frente. Vamos lá. Tem uma outra história de um amigo meu. Esse amigo meu, nós estudamos juntos e depois de muito tempo a gente se reencontrou, né, trabalhando próximos um do outro. E ele estava bem acima do peso e já estava com algumas alterações com relação à saúde. Hipertensão arterial, apneia do sono, fora todas as outras alterações no exame de sangue. Glicemia, colesterol, triglicérides. E aí ele me procurou pedindo ajuda. E como ele estava muito acima do peso e também
com uma condição física e de saúde um pouco precária, eu falei assim, o que eu vou fazer com esse cara? Porque eu não consigo botar intensidade no exercício, que é a minha linha de trabalho, é meu eixo. Intensidade, para quem não sabe o que eu estou falando, na sala de musculação é peso. Quanto mais peso, mais intenso. Então eu vou socar peso. Não é sobre isso. É colocar peso com critério. Na corrida, na caminhada, no pedal é velocidade. Quanto mais veloz, mais intenso. Eu não podia fazer isso com ele. Eu também não podia colocar um volume muito grande. O que é volume, Eduardo? Volume é quantidade de treino, em quilômetros, em horas, em repetições, em séries. Eu não conseguia colocar. O que a gente fez? Colocamos 2 treinos por dia, com uma intensidade mais baixa, com volume mais baixo. 2 treinos por dia. Ele emagreceu 26,7 quilos em 3 meses. Bacana, né? Ok. E aí, ele foi acompanhado com uma nutricionista nossa aqui, foi acompanhado com uma nutricionista, ele entendeu como funciona esses bastidores do emagrecimento. E aí, fluiu, aconteceu. Tem a Cíntia eu posso falar o nome porque também tem vídeo dela contando a história dela. A Cíntia emagreceu 40 quilos. E ela falando, tá? Que ela tinha hábitos alimentares bem ruins, bem precários. Não fazia atividade física, estava sedentária. E um dia ela resolveu virar essa chave. Ela fez um programa comigo também. Ela fez um treinamento comigo de emagrecimento também, individual, eu e ela. E aí os quilos começaram a simplesmente ir embora, entendendo como funciona essa questão do emagrecimento. Ela é lá do Nordeste, tá? Então a gente fez um trabalho online, procurou uma personal trainer lá, procurou um nutricionista lá e foi caminhando em direção ao objetivo dela. Muito, muito bacana ver isso acontecendo, né? E um aluno nosso aqui da VIP. A VIP, para quem não conhece, a VIP é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. É um convite que eu estou te fazendo. Ele começou a fazer atividade física com a gente e foi tendo um resultado, foi melhorando, foi ganhando massa muscular e um belo dia ele decidiu começar a pedalar. Pegou a bicicleta que ele tinha em casa e saiu para pedalar. E gostou da brincadeira. Começou a pedalar mais vezes. Comprou uma outra bicicleta. E aí foi incrementando essa bicicleta que ele comprou. E foi cada vez melhorando mais no pedal. Eu lembro de ter pedalado com ele algumas vezes. As últimas vezes que a gente estava pedalando junto, ele já estava pedalando 50, 60 km na trilha. Isso não é para qualquer um, tá? A pessoa tem que estar treinada para isso. Resumindo, 20 quilos a menos, entendendo como funciona os bastidores de emagrecimento. Ele procurou um local aqui próximo, ele morava aqui próximo da VIP, agora ele mudou, está mudando em outro país. Ele procurou um local aqui perto que tem uma alimentação bem saudável, para ele comer de forma saudável, para ele realmente ter o resultado que ele queria. Vou repetir. Estou contando essas histórias para quê? Para mostrar que é possível, para mostrar que as pessoas conseguem, para mostrar que entendendo como funcionam os bastidores do emagrecimento, vai, flui, acontece. Agora, o que eu falei lá no começo, não tem milagre, não é algo que eu vou fazer sem esforço, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, até porque eu não engordei do dia para a noite. Não é algo que eu vou fazer sem ter comprometimento. É algo que exige um comprometimento, exige um certo esforço, eu vou medir o esforço do tanto que eu quero fazer e vai acontecer ao longo do tempo. É legal tudo isso que você está falando, mas eu nunca consegui emagrecer. Peraí, que horas são? Que horas são agora? Hora de começar a dar desculpas. Apesar de tudo isso que a gente conversou, das histórias que eu contei, vem as desculpas. Vem as desculpas para nublar a minha visão, para eu parar de conseguir ver o meu objetivo bem ali na frente. As desculpas, elas ficam orbitando aqui na minha frente, ó. Aí eu vou lá e pego uma para mim, para justificar minha baixa performance, para justificar o porquê eu não estou fazendo o que tinha que ser feito, ou justificar porque eu estou fazendo o que não deveria ser feito. Vamos entender isso? E fazer assim, tirar essas desculpas da frente? Nunca consegui emagrecer, talvez porque não estava com a estratégia adequada, talvez porque não estava comprometido o suficiente, talvez porque não tinha um motivo, um pra quê, um propósito muito forte para que isso acontecesse. Tem vários motivos. Não importa. O que importa agora é que vamos fazer acontecer de verdade. Isso é o que importa agora.
Mas é assim, Eduardo, para falar bem a verdade, eu emagreço, mas depois eu engordo tudo novamente. Ok. Tem um motivo para isso acontecer também. Tem um motivo. Que as pessoas emagrecem e engordam. Emagrecem e engordam. Tem alguns motivos. Um deles, por exemplo, é: meu objetivo é emagrecer 20 quilos. Tá, cheguei lá, e agora o que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço. Eu não tenho nada para depois disso. Entende? Esse é um dos motivos. Não é porque eu já emagreci e engordei várias vezes que eu vou desistir. Não é porque eu nunca consegui emagrecer que eu não vou entrar de cabeça agora para fazer acontecer de verdade. E aí, a pessoa fala assim, ó: não, você não sabe da minha história. Eu já tentei de tudo. Primeiro que é impossível tentar de tudo, né? É impossível ter tentado de tudo. De tudo. É impossível. Posso já ter feito várias tentativas. Não gosto desse nome tentar, né? Mas enfim, não é assunto aqui agora. Já posso ter tido várias experiências que não foram positivas. E eu vou repetir o que eu falei antes. Talvez porque a estratégia não estava adequada para mim, porque eu não estava comprometido com aquilo, porque o meu propósito de emagrecer não estava bem encaixado. Tem várias situações. Mas agora, o que a gente tem que fazer assim, ó, é tirar essa desculpa da frente. Nunca consegui emagrecer? Pronto, nunca conseguiu. Agora vai conseguir. Eu emagreço e engordo. A gente vai entender o porquê emagrece e engorda e agora resolver essa situação. Já tentei de tudo. Tentou estratégias que não foram positivas, que não tiveram sucesso. Vamos buscar uma estratégia que vai ter sucesso, que vai encaixar para mim. Porque tem algumas estratégias que não encaixam, que não tem nada a ver comigo. E não adianta eu fazer, porque não vai resolver. Simples assim. Agora, tem como fazer e não dar certo? Opa, se tem. Opa, se tem. Quer ver como? É assim, ó. Tá aí as minhas orientações, as minhas recomendações, a pessoa vai lá, pega e faz mais ou menos. Faz parcialmente. Não vai resolver. Não vai resolver. Já estou deixando claro. Ou segue ou não segue. Ou faz ou não faz. Não adianta fazer mais ou menos. É assim, né? O que está por trás de fazer mais ou menos? Eu quero emagrecer mais ou menos? Eu quero ter um sucesso mais ou menos no meu emagrecimento? Não. Então, segue exatamente as recomendações e as orientações. Exatamente como está. Ou a pessoa vai lá e faz por um tempo e aí para. Óbvio que não vai ter resultado. Óbvio. Eu tenho que fazer até dar certo, até chegar exatamente aonde eu quero. E aí quando chegar, Eduardo, aí a gente vai rever a estratégia. Simples assim. Faça até dar certo. Não adianta fazer por um tempo e depois parar. Não tem lógica, né, fazer um negócio desse, mas as pessoas fazem. Tem algumas situações que eu falo aqui que algumas pessoas estão assistindo, não é possível que o Eduardo está falando um negócio desse. Não existe, isso é da cabeça dele. Não é. Vou repetir. Eu trabalho com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada desde 95. Eu trabalhei com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada na sala de musculação, atendendo pessoas ali, no front. Eu tive grupos de emagrecimento presencial aqui, olhando na cara das pessoas. Eu tive grupos de emagrecimento online. Eu atendi pessoas 1 a 1 no emagrecimento. Eu tive uma mentoria de emagrecimento. Então eu sei o que eu estou falando. Não é coisa da minha cabeça. É fato real. Aqui, ó, que eu falei, skin the game, campo de batalhas. Atendendo pessoas de fato. O que eu conto aqui são histórias reais. O que eu apresento aqui são situações reais, argumentações reais. Então o que eu estou falando aqui é verdade. A pessoa faz por um período, aí para e fala, não consegui. Mas não vai conseguir mesmo. Não vai conseguir mesmo. Tem que ir até conseguir. E aí, faz uma recomendação, mas não faz a outra. Ou faz quase todas, mas deixa uma sem fazer. Não vai conseguir. Vai ter um resultado? Provavelmente vai. Mas o resultado que deseja? Provavelmente não. Provavelmente não. Tá bom, Eduardo.
Você já falou bastante, você já contou histórias, você já falou de tudo aí. Agora vamos para a prática, vamos ver quais são essas recomendações, quais são essas orientações suas aí. Vamos? Então vamos embora. Prepara papel e caneta, não pisca o olho. Não pisca o olho. Anota para fazer o que tem que ser feito, para poder ver na balança aquele peso que há tanto tempo quer ver e não consegue, de repente até poder tirar do guarda-roupa aquela roupa que está no armário há tanto tempo e eu não uso, porque ela simplesmente não cabe em mim. Então vamos lá para a prática, ver isso acontecer. Primeiro conceito que a gente vai ver aqui na prática é o teto calórico, um orçamento calórico. Eu tenho um teto calórico. Até aqui eu posso comer. Se eu passar do teto calórico, eu começo a engordar. Como é que eu faço para saber o meu teto calórico, Eduardo? Uma nutricionista vai poder te dar exatamente qual que é o seu teto calórico. Então, só para a gente poder entender, né? Para eu acordar de manhã, tomar café da manhã, vou para o trabalho, volto para casa, assisto televisão e vou dormir. Eu tenho um teto calórico, que é daqui até aqui. Eu não posso passar disso. Aí eu comecei a fazer musculação, aumenta o meu teto calórico. Comecei a pedalar também, aumenta meu teto calórico. Comecei a caminhar também, aumenta meu teto calórico. Entende? Porque eu estou gastando mais calorias. O primeiro teto calórico que eu disse é para o metabolismo basal, para eu viver sem fazer atividade física. Então a nutricionista vai passar exatamente qual que é o teto calórico. E aí está o grande segredo. Eu posso, não estou falando que é saudável. Não estou falando que é saudável. Eu posso preencher esse teto calórico só com chocolate. Eu posso preencher esse teto calórico só com coxinha. Não vou engordar. Inclusive tem um trabalho de um cara mostrando que ele começou a comer fast food dentro do teto calórico e conseguiu emagrecer, eu acho que 25 quilos, se eu não estou enganado. Melhorou o colesterol, melhorou o triglicérides, porque estava dentro do teto calórico. Então esse é um conceito muito importante. Respeitar o teto calórico. Segunda situação é o excesso de calorias em uma única refeição. Trabalhou um menino comigo e um belo dia eu estou indo lá na cozinha e eu vejo ele praticamente com uma bandeja de comida. Eu falei, cara, o que é isso? É meu almoço. E ele comia tudo. É muita caloria de uma vez só. O nosso organismo não tem o que fazer com aquilo. Carboidrato, proteína e gordura, não tem o que fazer com aquilo. Não tem o que fazer com aquilo. Ok? Proteína a gente não acumula. Carboidrato, a gente tem um estoque no músculo. Mas não é infinito esse estoque. E gordura, sim, a gente acumula. Então, esse excesso de calorias vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai ser acumulado como gordura. A proteína vai ser acumulada como gordura. O carboidrato vai ser acumulado como gordura. E a gordura também, naturalmente. Então tá. Dois conceitos. Terceiro conceito que está ligado com esse primeiro, com esse segundo. Fracionar as refeições. Em vez de comer 1 quilo de comida no almoço, que é o que ele comia, imagino eu, ou mais, né? Eu pego 500 gramas disso e coloco para tarde. Ou 250 gramas para tarde, 250 gramas para amanhã. Enfim, fracionar a alimentação. Fracionar a quantidade de calorias que vai ser ingerida. Importantíssimo. Porque se eu como só aqui e fico um tempão sem comer em jejum, o meu organismo pensa o quê? Quando esse cara comer de novo, eu vou acumular como gordura para ter estoque de gordura, para ter caloria suficiente, energia suficiente para me manter. Você leu quando esse maluco come de novo? Entende? Fracionar. Toda hora, né, de cada 3 horas, tem ali disponível calorias, proteína, gordura, carboidrato, suficiente para manter o organismo. Então não precisa acumular. Simples assim. Então, ó, falamos de 3 conceitos já. Quantidade. E aí, essa é uma ação fundamental. Pensando em calorias, pensando em teto calórico. Diminuir as quantidades, mas diminuir um pouquinho. Então eu como 3 colheres de arroz, vou comer 2,5. Eu como 2 coxas de feijão, vou comer 1,5. Diminuir as quantidades, com isso eu já consigo atingir o objetivo de ingerir menos calorias. Importantíssimo para emagrecer. Pensando que emagrecimento é o quê? É balanço calórico negativo. Quantas calorias eu estou ingerindo, quantas calorias eu estou gastando. O ideal é o quê? Eu ingerir menos calorias do que eu estou gastando ou eu gastar mais calorias do que eu estou ingerindo. Parece que é igual, mas não é. Então, ó, teto calórico, excesso de calorias numa refeição só,
fracionar a quantidade de calorias nas refeições, comer de 3 em 3 horas, por exemplo, e diminuir a quantidade. E agora a gente vai falar a quinta, que é melhorar a qualidade. O que é melhorar a qualidade, Eduardo? Menos chocolate, menos doce, menos fritura, menos gordura, menos glúten, menos lactose, que são alimentos, ou melhor, produtos pró-inflamatórios, ou seja, que aumentam, amplificam o processo inflamatório. E a gente sabe que o sobrepeso é uma inflamação generalizada. Então, quanto mais eu tenho sobrepeso, mais inflamação generalizada. Quanto mais glúten e lactose, mais inflamação generalizada, eu favoreço o sobrepeso. Então tá aí. O que eu preciso fazer? Tá aí. As minhas recomendações e as minhas orientações para, de fato, verdadeiramente conseguir emagrecer de uma vez por todas. Viu então? É isso! Visto os segredos para emagrecer. Tá aí, tá desvendado, tá nas mãos, de bandeja, para fazer acontecer de verdade, para conseguir emagrecer, para conseguir de fato ver na balança aquele peso que há tanto tempo quer ver e não consegue, de uma vez por todas, e poder usar aquela roupa que está no armário há tanto tempo, não usa. Pensou na roupa aí, né? Pensou nessa roupa que está no armário e não usa porque ela simplesmente não cabe. Agora é fazer acontecer, é chamar a responsabilidade para o peito e ir para cima. Tá bom, Eduardo, beleza, já entendi tudo isso. Como que eu faço agora? E agora? Agora é o seguinte, eu tenho um conceito aqui que a primeira fase é conhecer. Já conheceu, já entendeu também, porque eu fui falando e fui mostrando, fui explicando os porquês dos porquês. E eu tenho claro isso, quando a gente entende, a gente engaja, a gente faz o que tem que ser feito. É igual quando a gente fala com uma criança, pede para uma criança fazer alguma coisa e ela não faz. Ela não faz porque ela não entendeu. Ela não entendeu por que ela tem que fazer aquilo. E ela não engaja, e ela não faz. Então tá, já conheci, já entendi. Cada recomendação, cada orientação, já está claro isso na minha cabeça. O porquê de cada situação dessa, porquê de cada recomendação dessa. Agora, é fazer. Mas fazer mesmo, fazer por completo, fazer de cabo a rabo, todas elas e fazer a recomendação por completo. Não adianta fazer mais ou menos, já falou sobre isso, né? Não adianta fazer mais ou menos, tem que fazer o que tem que ser feito. E aí fazer até chegar lá onde eu quero chegar. Não adianta fazer e no meio do caminho parar. No meio do caminho desistir. Não adianta. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Um ponto muito importante é acreditar. Ter fé. Acreditar que vai dar certo, que vai conseguir chegar no objetivo. Isso é muito importante. Quando eu acredito, eu coloco todo o meu sistema. Quando eu acredito, eu coloco todo o meu sistema ao meu favor em direção ao meu objetivo. Então tem que acreditar. Tem que acreditar que vai dar certo, que eu vou até dar certo. Não tem opção de não dar. Quando a gente faz o certo, não tem como dar errado. E está aqui. Como fazer? Como eu faço com as pessoas que me procuram, que pagam para ser treinadas por mim para conseguir emagrecer. Tá, o que eu faço agora? Nesse momento aqui, o que eu faço agora? Faz uma pequena análise. Pensa aí. Dessas recomendações, dessas orientações que foram dadas, qual eu não estou seguindo, qual eu não estou fazendo? Veja isso com calma, coloca ali, né? Observa de fora, observa como se fosse uma terceira pessoa. Como que eu estou agindo em relação a isso? Qual dessas recomendações, dessas orientações eu não estou fazendo, eu não estou seguindo? Eu estou totalmente descarrilado, eu gosto de usar esse nome, né? Descarrilou totalmente. E aí sim, depois disso, partindo disso, aí sim eu vou para os ajustes. Aí sim eu vou fazer o que tem que ser feito, mas um de cada vez. Um de cada vez. Começa com um, depois vai para o outro, depois vai para o outro. Então imagina só, das recomendações que eu fiz, do teto calórico, o excesso
de caloria numa única refeição, fracionamento, que praticamente os dois são muito bem parecidos, né? Se completam, na verdade. Diminuir as quantidades, melhorar a qualidade. Desses 5, qual eu estou falhando? Qual eu estou descarrilado? Por qual eu vou começar? E aí eu escolho por qual eu vou começar e começo. Depois eu vou lá e pego mais um e ajusto. Aí depois eu pego mais um e ajusto. E assim por diante. E aí é só correr para o abraço, porque vai conseguir. Tenho certeza disso. Agora faz o seguinte. De todas essas recomendações, qual que você achou mais bacana? Qual que você, isso aí não tem nada a ver. Uma que você já sabia, ou que você não sabia. Comenta aqui para eu saber. Comenta. E depois que você começou a fazer essas recomendações, o que aconteceu? Comenta aqui para eu saber também, que a gente vai trocando ideia. Qual que não deu certo? Talvez faltou algum ajuste, eu posso te ajudar com relação a isso. Comenta aqui para eu saber e curte, porque quando você curte, você dá a oportunidade de outras pessoas terem acesso a todas essas informações. Curte. É uma forma de eu contribuir com outras pessoas. E talvez você tenha lembrado de alguma pessoa, falando, nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo todas essas coisas aqui. Então, compartilha com essa pessoa agora. Dá a oportunidade dessa pessoa ver tudo isso agora. E se você não está seguindo ainda, está correndo um grande risco de perder outros vídeos bacanas como esse. Então começa a seguir agora. E faça acontecer. Siga as recomendações, as orientações e vai conseguir. Põe isso na sua cabeça, vai conseguir. Independente do que já aconteceu, nunca consegui. Já engordei, já emagreci, já engordei de novo. Eu já tentei de tudo. Tira isso da cabeça. É uma nova vida agora. Ok? Uma nova vida que vai dar certo. Faça acontecer. Siga certinho. Siga certinho. De cabo a rabo, de A a Z. Quando a gente está fazendo certo, não tem como dar errado. Vamos lá, vendo na balança. O peso que há tanto tempo quer ver e não consegue, e poder usar essa roupa que está no guarda-roupa, no armário, há tanto tempo e não é utilizada porque não cabe. Vem comigo, fica a dica. Valeu!